Audiência, boa noite, Vossa Excelência, Ministro Marco Aurélio. Eu quero pedir desculpas de antemão, porque a minha pergunta ela comporta uma pequenina preleção. Se Vossa Excelência não se importar, eu quero... Requereu o arquivamento, mas foi desconsiderado. Por isso é que eu reafirmo que vivenciamos tempos estranhos. Boa noite. Boa noite, Silvio Navarro, a nossa audiência. Boa noite, Vossa Excelência, Ministro Marco Aurélio. Eu quero pedir desculpas de antemão, porque a minha pergunta ela comporta uma pequenina preleção. Se Vossa Excelência não se importar, eu quero dizer que a época do impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, houve, no dia da votação do julgamento no Senado do seu impeachment, a renúncia ao cargo de presidente. O Senado, ele passou por cima desta renúncia, uma renúncia claramente abusiva, julgou o impedimento e o então presidente moveu diversos recursos em sede do Supremo Tribunal Federal. Eu tive a alegria de viver com bons nomes na minha vida e um deles foi o ministro José Carlos Moreira Alves. E eu me lembro do ministro José Carlos Moreira Alves em 1993, quando tratava da competência e tratava da possibilidade dos ministros da corte de então julgarem os recursos do ex-presidente Collor, mencionar o impedimento, se não me falha a memória, dos ministros Maurício Correia e Sidney Sanches, e também, por sua relação familiar com o ex-presidente, a sua suspeição para o caso, os recursos do ex-presidente Fernando Collor. Eu digo isso porque o que nós estamos vendo no Brasil hoje é o avesso do que um ministro como o professor Moreira Alves, que nós brincávamos no Largo São Francisco, que ele não tinha notável saber jurídico, ele tinha santíssimo saber jurídico, tamanha era a sabedoria do professor Moreira Alves, que Vossa Excelência sabe melhor do que eu fico realmente pensando que morri e estou no inferno quando vejo que um ministro como o Alexandre de Moraes, que ele mesmo, esponte própria, foi às organizações Globo dar entrevista a todos os programas, a todos os produtos da Rede Globo, dizendo que ele sabia que ele seria uma vítima, até mesmo fatal, do golpe se consumado. Vejo o ministro Cristiano Zanin Martins, que está jogando esse processo do golpe, da loucademia do golpe, como eu costumo chamar, com uma celeridade que ele próprio e a sua esposa, Valesca Teixeira Martins, foram à Europa e usaram como argumento para dizer que Lula era um perseguido porque o TRF do estado do Paraná, ele julgou mais rápido o recurso de Lula do que ele julgava, em média, os outros processos. E também o Flávio Dino, que chegou a chamar de Satanás, de demônio, o Jair Bolsonaro. E aí eu me pergunto, com tantos impedimentos e suspeições, e lembro-me também da fala do ministro Moreira Alves ao falar dos impedimentos e da suspeição de Vossa Excelência por conta da relação familiar com o presidente Fernando Collor, tudo isso foi aniquilado, foi tratorado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, ao manterem a vítima potencial deste golpe, que é o Alexandre de Moraes, como relator, ao manterem Cristiano Zanin, e isso ninguém me contou, eu vi porque eu estava lá, que é afilhado de casamento do presidente Lula e que foi padrinho da união dele com o Janja, e a esposa do ministro Cristiano Zanin é afilhada de batismo do presidente Lula, e também Flávio Dino que disse isso. Aí eu faço a seguinte pergunta, ministro, depois dessa breve preleção. O Supremo só é Supremo porque seus ministros têm notável saber.
ninguém sabe mais no Supremo. E se ninguém sabe mais no Supremo, o Supremo deixou de ser Supremo. Ou eles sabem e contam com jornalistas e influenciadores que também sabem, mas replicam esse não saber de uma forma que eu digo criminosa. E para finalizar, será esta a época em que o Supremo Tribunal Federal vai sofrer a segunda grande mácula da sua história? Porque a primeira e última foi quando o Supremo Tribunal Federal de Getúlio Vargas permitiu que ele enviasse Olga Benário a Hitler. Será que nós estamos repetindo esta era da vergonha? Em primeiro lugar, eu desejo fazer justiça a um grande juiz do Supremo, professor nas arcadas, como bem você ressaltou, o ministro José Carlos Moreira Alves. Jamais Sua Excelência articulou a minha suspeição, o meu impedimento. Mesmo porque o meu parentesco com o ex-presidente Fernando Collor é no 4º grau, é de primo. E eu até brinquei uma vez, disse que não era primo dele, porque, infelizmente, ele é que era meu primo porque ele nasceu depois de mim. Mas o ministro Moreira Alves não veiculou a minha suspeição. Digo mais, quando o presidente Fernando Collor me chamou à alvorada, a primeira coisa que eu fiz, morávamos no mesmo prédio, os ministros Supremo, e eu não poderia deixar de atendê-lo, foi subir ao apartamento do ministro presidente Sidney Sanches e comunicar a ele que eu compareceria à alvorada, mas não participaria, embora não impedido, não suspeito, de qualquer dos processos que o envolvesse. E assim ocorreu. O ministro Moreira Alves não articulou, me perdoe corrigi-lo, mas é uma questão aí de princípio. Não articulou minha suspeição ou impedimento. E jamais colega algum o fez. Porque se eu me sentisse impedido ou suspeito, impedidos conforme o Código de Processo Civil ou suspeito também conforme o Código de Processo Civil, eu seria o primeiro, ante os 42 anos de atuação em colegiado julgador, a me afastar do processo. Agora, Excelência, e você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.